Aqui é o Zangado e hoje a gente vai não apenas jogar sagas. E a saga que venceu na votação foi a saga Mortal Kombat. Então, bora lá. O primeiro Mortal Kombat ele é de 1992, foi lançado primeiro para os arcades e logo mais para os consoles da época. A empresa produtora era Midway e Acclaim Entertainment. Qual que era a história? Havia um torneio Shaolin de artes marciais, competição de honra e glória. Guerreiros de todo mundo participavam. Shang Tsung era um deles. E logo no primeiro torneio em que ele participou, ele foi campeão logo de cara. Sem o conhecimento do Shaolin, que era o grande mestre, um dos Grand Masters, a cada vitória de Shang Tsung, ele ganhava um poder maligno. Shang Tsung era um homem amaldiçoado e para agradar seus deuses, ele tinha que roubar almas, com isso ele também mantinha sua juventude. Em um torneio futuro, surgiu um jovem monge, Kung Lao. Shang Tsung, repleto de marra e se achando um fodão, subestimou o jovem monge e o que ele levou? Levou um cacete. E Kung Lao foi o novo campeão. Anos se passaram, um dos Grand Masters, eram 3, faleceu misteriosamente. Shang Tsung voltou velho e trouxe Goro consigo. Goro lutou com Kung Lao e o venceu. Apesar de uma brava luta de Kung Lao, ele foi derrotado. 500 anos se passaram, 9 vitórias consecutivas de Goro, mais uma vitória e o reino da terra seria de Shang Tsung. Então essa é a história do game. A história de Mortal Kombat, assim como de Street Fighter, ela foi escrita e no decorrer dos anos ela foi adaptada. Devido a erros e furos, ela acabou sendo resetada no Mortal Kombat 9, como a gente já sabe. Mas continuando no Mortal Kombat 1. O jogo ele tinha 10 personagens, 7 jogáveis, 2 boss, um sub-boss e um boss, e o Reptile, que era um personagem secreto. Vamos aos personagens. Liu Kang, ele era um monge, pescador, assim como o Lao do Tekken, Fei Long do Street Fighter, é mais um personagem inspirado no glorioso ator Bruce Lee, é protagonista do game. Johnny Cage é um ator lutador. Ed Boon e John Tobias tiveram a ideia do Mortal Kombat baseada no filme O Grande Dragão Branco. A galera aí deve lembrar, é um puta clássico do Van Damme. E o Johnny Cage é inspirado no Van Damme. Teoricamente, o Johnny Cage era pra ser o protagonista do jogo. E o Van Damme seria o cara que interpretaria o Johnny Cage no game. Como assim interpretar? Porque a tecnologia feita do Mortal Kombat na época, se vocês repararem, Street Fighter era uma espécie de desenho, Mugen, né? O Mortal Kombat era captação de imagens. Usavam atores de verdade, captavam as imagens frame a frame e depois montavam lá de um jeito cabuloso que eu não sei. E quem era pra ser o Johnny Cage era pra ser o Van Damme. Mas como o Van Damme estava em ascensão na época, era um ator que estava sendo muito requisitado, ele não teve tempo de ser o Johnny Cage no game. E aí escolheram um ator qualquer e tiraram o peso de protagonista do Johnny Cage e passaram para outro ator, que seria o Liu Kang, né? O Johnny Cage tem até aquele golpe que ele abre as pernas e dá um soco no saco, que é uma cena clássica do Grande Dragão Branco, onde o Van Damme está enfrentando o gordão japonês de sumô e o gordão vem na direção dele, ele abre as pernas e golpeia o saco do cara e vence a luta, né? Sonya Blade, ela é grupo de elite das forças especiais dos Estados Unidos. Qual que é a motivação dela? Capturar Kano, que ela tem os motivos profissionais e pessoais, porque Kano teria assassinado um dos companheiros de equipe de Sonya. Kano ou Kano, ele é órfão e ele é um criminoso procurado em 35 países. O Kano ele tem um olho meio de Exterminador do Futuro 2, porque se vocês repararem, Mortal Kombat ele pega muita influência de filmes, cara. Vários personagens são tirados de filmes. E o Kano, o esqueleto, aquele olho é o esqueleto do Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, cara, é igualzinho. E o Kano também é líder do Dragão Negro, que é uma puta máfia vendedora de armas e drogas. Ele é tipo o malvadão do game. Sub-Zero, vamos lá. Sub-Zero é um dos personagens do Mortal Kombat 1 que teve mais fãs na época. Ele faz parte do clã dos Lin Kuei. Galera que me acompanha sabe que eu não sou muito fã do Sub-Zero. Por que não? Simples. Havia um torneio recreativo, digamos assim, entre aspas, entre o clã dos Lin Kuei e o clã dos Shirai Ryu, que é o clã do Scorpion. Eles se encontravam uma vez por ano, uma vez a cada um tempo específico, para colocar o melhor de cada um dos grupos para lutar, para dar um status, para ter uma hierarquia entre os grupos, para ver quem era o mais respeitado. Mas era uma luta que não era mortal. E o Scorpion foi lutar com o Sub-Zero, e o Sub-Zero
além de desenvolver uma técnica que ninguém sabia na época, que era o congelar, ele congelou o Scorpion e na frente de todos ele o matou. Sub-Zero sempre teve uma índole pro mal, só que na época ele foi vendido como o personagem do bem. O Scorpion seria o do mal, porque o Scorpion era do inferno, é o caveira, é o fogo, o Sub-Zero seria o bonzinho. Muita gente jogava e ficou fã do Sub-Zero sem realmente saber a história do cara. Após o torneio, os Shirai Ryu ficaram revoltados com a morte do Scorpion e o clã dos Lin Kuei foi lá e exterminou o clã inteiro, incluindo matando mulher e filha de Scorpion. Isso foi o motivo do qual o Scorpion veio dos infernos para se vingar. Aí a galera tá assim falando, ah, mas isso aí você sabe que é mentira, não sei o que, não sei o que lá, tá tudo errado, isso aqui. Não é bem assim. Hoje a gente sabe que é outra história, mas na época foi isso que aconteceu. Em 1992, essa era a história. Os Lin Kuei matou Shirai Ryu e Sub-Zero matou Scorpion. Lá na frente vocês sabem o que vai acontecer e tal, a galera que jogou Mortal Kombat 9 já sabe a verdade, não sei o que lá, mas essa era a história em 1992. Então sem chilique. Então essa falsa aparência de bom moço que as pessoas tinham, tanto nos gibis quanto nos desenhos, em relação ao Sub-Zero, realmente me irritava muito. Todo mundo marginalizava o Scorpion, sendo que o verdadeiro malvado era o Sub-Zero, cara. Até o Ed Boon reconhece isso, tanto que hoje Scorpion vive grandes momentos de glória pra galera que acompanha Mortal Kombat ver isso agora, né? Então, como eu já tinha falado do Sub-Zero, agora eu já peguei um gatilho e vou falar do Scorpion, né? O Scorpion é o quê? O nome dele era Hanzo Hasashi. Scorpion era um apelido que o clã Shirai Ryu dava pro melhor do grupo. A história do Scorpion, sobre ele, eu já falei quando eu disse sobre o Sub-Zero, né? Então eu vou falar do Raiden agora, ou Raiden. Raiden é o deus do trovão, é o protetor da terra. Eu sei que a galera ficava falando, ah, zangado, Deus do Trovão é Thor, Deus do Trovão é Zeus. Não, o Deus do Trovão é Raiden no universo do Mortal Kombat. Ele é o guia de Liu Kang, que é o protagonista do jogo. Goro e Shang Tsung eu já falei sobre o enredo do game. Goro, como a galera já sabe, é um homem dragão, e a curiosidade, Goro não foi um ator que fez os movimentos do personagem, era um bonequinho. Então é por isso que, apesar do Goro no game dizer que ele tem 3 metros de altura, ele parece ser menor que a Sonya Blade no jogo, porque era um bonequinho. Então ficou super estranha a adaptação que eles fizeram do bonequinho para lutar com os personagens humanos. Não ficou proporcional ao que eles estavam dizendo na descrição do personagem. E Goro era o atual campeão do Mortal Kombat, como eu disse na história. Sobre Shang Tsung, eu também já falei na história. O último personagem que sobrou é o Reptile. Reptile, ou Reptile, é o personagem secreto do game. Mortal Kombat foi o primeiro jogo de luta a ter um personagem secreto. Reptile, ele vivia embaixo da fase The Pit, ele tinha que fazer uma sequência de vitórias, de combinações para você poder encontrar, e na época ele não tinha uma história. A única coisa que a gente sabia é que ele era o servo de Shang Tsung, o servo fiel de Shang Tsung. E ele não tinha, os golpes dele eram golpes combinados de Sub-Zero e Scorpion. Ele dava, ao mesmo tempo que ele dava o Kamehameha de Scorpion, ele dava o gelo de Sub-Zero. E ele tinha o poder dos dois e não tinha uma lógica nem explicação. Ele só foi ganhar uma identidade mais no Mortal Kombat 2, que eu vou falar depois pra vocês. Na época que Mortal Kombat lançou, o rei de todos, até hoje ainda reina, só que agora acompanhado de outros jogos, era Street Fighter. Vários games de luta tinham lançado junto com Street Fighter, só que todos ficavam na sombra do mesmo. Mortal Kombat, quando foi lançado, eles precisavam fazer alguma coisa diferente. Se eles fossem pro mesmo caminho, provavelmente eles iam perder. Então eles focaram na enorme violência, destacaram muito nisso, foram contra tudo e contra todos, contra a censura da época. Então, quando teve um game desse tipo de violência, teve uma repercussão muito grande, muitas pessoas foram contra e gerou até dúvida para ver se realmente ia ter uma sequência Mortal Kombat. Então eles focaram nessa área, dividiu o mundo dos fãs, conseguiu abraçar uma quantidade enorme de fãs. Outros achavam que Street Fighter era melhor pela variedade, pela sequência e tal, então dividiu. E outros, assim como eu, gostaram dos dois games. Eu sou fã tanto da saga do Street Fighter como da saga do Mortal Kombat. Então Mortal Kombat 1 foi um game que marcou, que foi mamilos quando foi lançado, digamos assim, e que vendeu muito bem, e aí abriu espaço para uma sequência bem mais rápida do que se imaginar. Em 1993 veio Mortal Kombat 2. Algumas pessoas, na verdade a grande maioria, achou que Mortal Kombat não teria uma sequência, apesar do sucesso e do mamilos que Mortal Kombat 1 foi, mas
acharam que não ia ter, porque teve muito problema na questão de violência, na questão da censura, mas teve, cara. Ainda bem que teve, e vamos lá. Qual que era a história de Mortal Kombat 2? Depois de ser derrotado no Mortal Kombat 1, jurando lealdade a Shao Kahn, Shang Tsung teve sua vida poupada. Aí ele sugeriu para Shao Kahn que Mortal Kombat deveria ser em Outworld, convidando assim todos os heróis de Earthrealm para o torneio. Aí Shao Kahn achou a ideia foda, curtiu, falou: muito bom, velhote, você manja. E aí devolveu a juventude para Shang Tsung. Daí ele mandou uma mensagem para Raiden, dizendo onde que eles deveriam se encontrar, junto com os guerreiros de cada mundo, né, de cada representante, de cada líder. O torneio estava bem perigoso e Shao Kahn, assim como Pokémon, tinha vantagem de território. Tava no território dele e tinha vantagem nas lutas. Mas Raiden aceitou e aí iniciou-se o torneio. Sobre os personagens do primeiro Mortal Kombat, eu não tenho necessidade de falar novamente. Apenas de Liu Kang, que ele foi o campeão do primeiro Mortal Kombat. Olha só como é que é o negócio. Liu Kang, ele venceu Shang Tsung no primeiro Mortal Kombat. Beleza, ele se tornou o campeão e foi premiado com a imortalidade por Raiden. Quem venceu o Goro foi Johnny Cage, cara. Na primeira versão da história, na primeira coisa assim, quem venceu o Goro, que era o fodão, o campeão, foi Johnny Cage. Hoje eles mudaram completamente, não tem nada a ver, mas na época foi o Johnny Cage. Olha só, foi um puta feito do Johnny Cage essa parada daí. Kung Lao, o descendente de Kung Lao aparecia dessa vez, que era um monge Shaolin, que era descendente direto do lendário Kung Lao, que foi derrotado por Goro. E ele era tipo brother de fé do Liu Kang. No game também surgiu Kitana, que futuramente seria a namorada de Liu Kang. Ela era uma assassina de Shao Kahn, princesa Kitana, e filha adotiva de Shao Kahn. Até então a gente achava que ela era filha, o adotiva descobriu depois. Jax finalmente apareceu no game, ele era membro da Special Force e ele era parceiro da Sonya Blade. Ele entrou no torneio para resgatá-la, porque a Sonya e o Kano estavam desaparecidos no Mortal Kombat 2. Eles apareciam na fase, no stage fight lá, onde o Shao Kahn ficava sentado no trono, e apareciam os dois acorrentados, um em cada canto. E eles não eram jogáveis nesse game, Mortal Kombat 2. Baraka, um fodão, sou muito fã do Baraka, que era líder dos Tarkatans, que segue fielmente a ordem do Imperador Shao Kahn. Baraka é tipo o braço direito, assim, que Shao Kahn pode contar sempre. É um servo muito fiel. E eu acho ele muito foda, velho. Aí tinha a Mileena, ou Mileena, que é uma clone da Kitana e assassina pessoal de Shao Kahn. Mileena não é confiável e ela é muito gostosa. Reptile agora ganhou uma característica. Agora ele ganhou golpes próprios. Ele não é mais uma cópia de Scorpion Sub-Zero, tirando o fato dele ser um ninja. E ele ganhou a aparência, a cabeça dele finalmente foi revelada, onde seria um réptil, um lagarto, onde ele comia a cabeça do inimigo no Fatality. Reptile era o guarda-costas de Shang Tsung. E ele é o braço direito de Shang Tsung. Assim como o Baraka está para Shao Kahn, Reptile está para Shang Tsung. Shao Kahn, todo mundo tá ligado em quem é o imperador de Outworld, é o boss, é o Like a Boss mesmo, um dos caras mais apelativos que tem, assim, nesses games de luta, um dos boss mais apelativos que tem. Se não fosse o ego tão grande de Shao Kahn e a autoconfiança dele ficar provocando durante a luta e dando risada, ninguém conseguiria vencer ele, porque ele não aceitava a sequência e os golpes dele arrancavam tudo e cortava tudo, cara. Outra novidade que tinha era Kintaro. Kintaro, ele era um Shokan, um guerreiro Shokan. O Goro, ele era um guerreiro meio homem, meio dragão, de uma raça. E o Kintaro é o Shokan, meio homem, meio tigre. Até então ele era uma raça que era aliada dos homens dragão. Só que não era uma raça tão poderosa quanto. Eles venderam a imagem de Kintaro como se fosse mais poderoso que Goro. Só que a galera que jogava Mortal Kombat não abraçou tanto a ideia, assim, não curtiu tanto o Kintaro. Acho que entre desses sub-boss, o menos famosinho assim foi o Kintaro. Outra novidade que tinha é sobre o Sub-Zero clássico. O Sub-Zero ele faleceu no primeiro Mortal Kombat.
Eles, primeiro, isso aí foi um dos furos na história. Primeiro eles disseram que quem tinha matado o Sub-Zero clássico teria sido Liu Kang em uma luta. Depois eles mudaram, falaram que foi o Scorpion que se vingou do Sub-Zero. Porém, o Scorpion tinha descoberto que não era o Sub-Zero que tinha matado a família dele. E aí o Scorpion estava procurando o Sub-Zero clássico para tentar se redimir e tal. Foi aí que a história do Mortal Kombat começou a cair em contradição direto. Eles falaram uma coisa e depois começaram a falar outra. E aí ficou naquela, assim, quem que matou o Sub-Zero clássico? Foi realmente o Liu Kang ou foi o Scorpion que eles mudaram depois? Não, foi o Scorpion, fica melhor se foi o Scorpion que tivesse matado, não o Liu Kang, que não tem nada a ver com a história. Então ficou nesse impasse. Aí começou os furos na história. O game ele tinha 3 personagens secretos. A Jade, que era uma assassina de Outworld e amiga de infância de Kitana. Só que ela era uma personagem secreta. Também tinha o Smoke, que era um amigo do Sub-Zero e membro dos Lin Kuei, que também era um personagem secreto. E o Noob, que até na época chamava Noob Saibot, que era de trás pra frente era o sobrenome do Ed Boon, Noob, e John Tobias Saibot. Hoje todo mundo sabe que o Noob é o Sub-Zero do primeiro Mortal Kombat, que foi morto por Scorpion e sua alma teria sido pega e transformada em nuvem. Mas na época do Mortal Kombat 2 ninguém sabia muito sobre esses 3 secretos, assim, era só uma linha, a única coisa que a gente sabia era uma linha de definição conceitual, e só, não tinha profundidade nenhuma. No Mortal Kombat 2 foi acrescentado sequências, você podia dar combos no game, coisa que não tinha no Mortal Kombat 1. Os gráficos foram melhorados bastante, assim, do 1 pro 2, deu um salto muito grande, estava muito mais bem trabalhado. E eles inventaram umas coisinhas no Mortal Kombat 2. Eles inventaram o Babality, que você transformava o adversário em um bebê, que pra mim era uma idiotice. O Friendship, que também você, em vez de matar, você oferecia amizade, que eu também achava uma baboseira também. E cada personagem agora tinha 2 fatalidades, eles não tinham apenas um, tinham 2 agora. A versão do Super Nintendo passou a ser violenta, assim como no Mega Drive, não ficou para trás, agora tinha violência em ambas as versões dos consoles. E outra coisa que foi acrescentada foi os fatalities, as fatalidades da arena. No Mortal Kombat 1 tinha o The Pit, onde você podia derrubar o adversário com um gancho. Nesse Mortal Kombat 2 haviam mais fases, tinha a fase do ácido também que você derrubava, então tinha mais stage fatalities também no game. Mortal Kombat 2 foi tão bem aceito quanto o primeiro, se não até mais, porque os fãs do Super Nintendo tiveram a versão violenta dessa vez, vendeu muito também o game e agradou pra caralho. Em 1995 veio Mortal Kombat 3. A história: depois de perder no torneio Mortal Kombat 2, Shao Kahn quis apelar para um velho plano. Ele, com a ajuda dos seus Shadow Priests, liderados por Shang Tsung, ressuscitaram a rainha Sindel, que teve uma morte prematura. Mas ela não ressuscitou em Outworld, e sim em Earthrealm, fazendo com que Shao Kahn tivesse que atravessar as linhas divisórias e fosse capturar sua rainha. Quando Shao Kahn cruzou a linha, fez com que Earthrealm se tornasse parte de Outworld, matando bilhões de pessoas instantaneamente. Poucas pessoas foram poupadas, assim Raiden teve que ser protetor de suas almas. Ele implorou para Shao Kahn que parasse, mas ele não podia interferir devido ao seu status de Deus. Deus tem que assistir, não pode interferir diretamente, ele só aconselha e esperam que as pessoas ajam da maneira correta. Raiden é muito voyeur, velho, ele não faz as coisas, isso que dá raiva nele. Shao Kahn formou esquadrões de extermínio para rastrear e matar qualquer sobrevivente Earthrealm. Sendo Raiden protetor apenas da alma e não do corpo, foram escolhidos alguns guerreiros para lutar contra os esquadrões de extermínio e expulsar Shao Kahn. No Mortal Kombat 3 teve novos personagens. Quem são eles? Teve Cyrax e Sector, né? A dupla que é demais, a dupla de robôs. Cyrax e Sector são visivelmente inspirados em Predador, tanto que tem até um fatality do Cyrax onde ele se auto-explode no estilo Predador. Cyrax é um habilidoso guerreiro botsuano e ele realiza missões para o clã dos Lin Kuei, junto com Sector. A verdadeira fisionomia de Cyrax e toda essa hombridade e honra que ele demonstrou a gente descobriu mais no Mortal Kombat 9. Na época do Mortal Kombat 3 era um total mistério. Seu brother, Sector, era a mesma história do Cyrax em questão de fisionomia e
personalidade, era um total mistério. Que ele era filho do grão-mestre do clã Lin Kuei, do qual se orgulhava de ter um filho que apreciava sua vida de assassino. Sector, em termos de personalidade, ele é bem diferente de Cyrax. Ele não liga muito para as outras pessoas. Na verdade, os robôs até conseguiram roubar um pouco dos fãs dos ninjas, que eram predominantes no Mortal Kombat. Outro que surgiu foi Kabal. Kabal, velho. Ele era um ex-membro do clã Dragão Negro, liderado por Kano, né? Só que ele era tipo um vilão arrependido. Ele decidiu mudar a sua vida e ir pro lado do bem, usar suas habilidades pro lado que ele considerava mais útil, né? Se juntando às forças policiais de Nova York para combater os vilões de que servia. Dessa forma ele conseguiu buscar redenção e apagar as más memórias que ele tinha em sua cabeça. Mas ele sofreu uma segunda transformação, não só dessa vez de vida, mas física, quando ele teve o corpo inteiro dele queimado por Kintaro durante uma invasão do plano terreno. Com os grandes ferimentos que ele teve na cara, Kano o levou para o seu esconderijo e usou suas habilidades fodásticas, cibernéticas, para reconstruir o corpo de Kabal, só que a cara deixou daquele jeito, né? Uma maravilha. Outro personagem foi Nightwolf. É um dos poucos mortais do plano terreno com uma forte ligação com o mundo espiritual. Ele é um xamã nativo americano poderoso e ele é guiado por forças de Império Comunga sob seus divinos como Haoka. Nightwolf, assim, em termos de história, é um dos personagens mais fortes de Mortal Kombat. A força que ele contém dentro dele, a espiritualidade dele faz com que ele regasse meio mundo do Mortal Kombat. Não parece, né? Ele é um cara legal de se jogar, mas tem os seus limites, mas assim como o Raiden, ele, se for botar ele pra brigar com os caras lá, ele vai bater em meio mundo, cara. Aí tem Sheva, ou Shiva. Shiva, ela é uma Shokan, assim como Kintaro. As marcas que ela tem no corpo é que ela faz parte da linhagem real Draco. Ela, como todos os Shokans, são fiéis até a morte a Shao Kahn. Ela é a guarda-costas pessoal de Sindel e ela é a carcereira-chefe da masmorra opressiva de Shao Kahn. Aí nós temos Sindel. Sindel, nossa, essa sabe ser gostosa. Ela é mãe da Kitana. Ela foi forçada a casar com Shao Kahn quando conquistou seu reino, Edenia. Shao Kahn veio, matou o marido dela e forçou Sindel a casar com ele. Em uma tentativa de frustrar os planos de Shao Kahn, ela se matou. Com o suicídio dela, criou uma barreira mágica que impedia que Shao Kahn botasse os pés lá, mas a barreira foi destruída quando Quan Chi, que é um cara que botou lá na frente, ressuscitou Sindel e escravizou sua mente. E a mania de Shao Kahn, Sindel tornou-se uma ameaça mortal, matando quase todos os defensores da Terra. E aí nós temos Striker. Striker, ele é da equipe da SWAT. Ele é cheio de condecorações pela polícia e pelo estado de Nova York. Nessa versão, muitas pessoas especulavam sobre se o Sub-Zero novo, o irmão do Sub-Zero que surgiu da cicatriz, seria realmente um irmão ou seria o Sub-Zero original. Então, para tirar essa dúvida, o Sub-Zero irmão, o Baby Sub-Zero, ele aparecia nessa versão do Mortal Kombat 3 sem a roupa de ninja, com uma roupa bem tosca lá, com a cara à mostra, mostrando que ele não era o Sub-Zero clássico. E decepcionando muita gente, pra ser sincero. Uma coisa que gerou muita dúvida é que diziam que Noob era o Sub-Zero. Hoje a gente sabe que é. Mas quando a gente jogava com o Sub-Zero contra o Noob e a gente usava o congelante, quando o Noob congelava, ele era o Kano, velho. Então confundiu muita gente isso daí, mas era só um problema do game mesmo. Mortal Kombat 3 trouxe de novidade. Fora tudo que já tinha, trouxe o Brutality, que era uma sequência de porradas tão intensa que o inimigo explodia. E o Animality, quando um personagem se transformava em algum animal, cada um virava alguma coisa. O que eu realmente mais lembro é o Liu Kang, que virava o dragão. Até no Mortal Kombat 9 ele continua com esse mortal. Ele virava um dragão e comia o adversário. Todo mundo virava uma pantera, um leão, um lobo. Todo mundo virava alguma coisa e matava o inimigo. Os gráficos do jogo melhoraram muito também, bastante. O número de estágios, o número de personagens. E o principal, Mortal Kombat 3 conseguiu fazer o que ele sempre quis. Pôr dinâmica no jogo, deixar de ser robótico.
colocando um run no game, onde você corria, fazia uau, corria pra cima do cara e disparava sequência e tornava o jogo bastante dinâmico. Aqui o número de sequências passou a ser igual ao de Street Fighter, o que eles tanto queriam. As sequências iam da imaginação do jogador. Você podia bolar sequências, você bolar combos. Mortal Kombat 3 ele veio e se consagrou e mostrou que ele não estava para brincadeira e que ele queria realmente bater de frente com Street Fighter, porque agora até nisso ele também tinha evoluído. Em 1996 veio Ultimate Mortal Kombat 3. O Ultimate Mortal Kombat, cara, ele era mais ou menos assim como o Street Fighter 2 está para Street Fighter 2 Turbo. Os movimentos foram acelerados, as lutas estão mais rápidas do que elas costumavam ser no Mortal Kombat 3. Em termos de gráfico e outros detalhes, não mudou. Alguns personagens ganharam novas sequências, como Sonya, Kano ganhou a bolinha na diagonal. Bolinha que eu falo é aquela que parece o golpe do Blanca, que ele vira uma bolinha e literalmente vai pra cima do cara. Striker ganhou um novo golpe. Em termos de história, a história é basicamente a mesma, exatamente a mesma do Mortal Kombat 3, com um pequeno detalhe. Shao Kahn ressuscitou Milena dessa vez, e ele mandou Reptile e Jade assassinar Kitana. Só que Jade ainda tá com uns conflitos se ela realmente vai fazer isso ou não. Scorpion tá sem eira nem beira, não sabe mais o que fazer da vida dele. E surgiram novos personagens em Ultimate Mortal Kombat 3, que foi o Rain, o Ermac, que são dois personagens que foram acrescentados à história, mas nenhum dos dois tem história. Até então não tinha história. E foram colocados para encher linguiça. No Ultimate Mortal Kombat 3 você tem uma lista gigantesca de personagens para você jogar. O Classic Sub-Zero voltou também sem nenhuma história. O Smoke, tem dois Smokes no game, tem um Smoke humano e tem um Smoke robô. Motaro e Shao Kahn são jogáveis também no Ultimate. Então o game em si não teve muitas alterações nem nada do tipo, só na questão mesmo da velocidade e da lista gigantesca de personagens e, claro, como eu já falei, algumas sequências também foram acrescentadas no game. Em 1997 veio Mortal Kombat 4 e aí começou a decadência do Mortal Kombat, cara. Na época, os games em 3D estavam bastante em alta, assim, até mesmo o próprio Street Fighter tinha ido para esse ramo, tinha feito o Street Fighter Explosa, do qual eu joguei e achei ele bem ruinzinho, e mesmo assim, como tava na modinha, teve Street Fighter Explosa 2, cara, assim, não sei como, mas teve. E Mortal Kombat viu que tinha vários games desses 3D que estavam se destacando bastante na época e resolveu ir para essa onda também de games em 3D. É muito importante ressaltar que existem games da modinha e existem games que realmente são bons. Tem games que não são tão bons, mas porque todo mundo aparentemente está jogando, as pessoas vão junto. A pessoa não tem a capacidade de bater o pé e falar, não, esse jogo não é bom, cara, por que eu vou jogar isso? Não, a pessoa vê que todo mundo tá jogando, não, eu vou jogar também e vou falar que é bom também. A pessoa não tem personalidade pra isso. O Mortal Kombat, em vez de bater o pé e ficar na praia dele, não. Quis ir pra esse rumo e aí desencadeou uma mercadoria, né? Qual que era a história do Mortal Kombat 4? Milhares de anos atrás, em uma batalha com um deus conhecido como Shinnok, Raiden foi responsável pela morte de toda a civilização, para libertar todos os reinos da ameaça de Shinnok, e travou uma guerra que mergulhou a Terra em séculos de trevas e baniu Shinnok para um lugar chamado de Netherrealm, ou Inferno. Agora Shao Kahn, depois de derrotado nas mãos dos guerreiros da Terra, Shinnok conseguiu escapar dos confins de Netherrealm. A guerra está agora a ser combatida mais uma vez, dessa vez ela pode conquistar a humanidade. Isso que eu disse são palavras do Raiden, um texto que ele disse substituindo o que eu disse por eu, né? Shinnok está na área. Shinnok é o fodão dos fodões e o braço direito de Shinnok é Quan Chi. O game ele tem vários personagens novos, até porque grande parte do elenco de Mortal Kombat simplesmente morreu no Mortal Kombat 3. Então quem são essa galera nova aí? A gente tem Kai, que é um membro da White Lotus e aluno dos grandes mestres da Ásia. Ele ajuda Raiden a enfrentar Shinnok.
Jarek é o último membro do clã do Kano. É forçado a Sonya a lutar contra Shinnok e seu mal, só que obviamente ele não vai fazer isso, né? Quan Chi, que é um feiticeiro filha da puta, tão traiçoeiro quanto Shang Tsung, que é o braço direito de Shinnok, assim como Shang Tsung supostamente seria o braço direito de Shao Kahn, né? Ele tá do mesmo jeito, assim, naquela mesma. Tanya, ela é filha do embaixador de Edenia, que é o reino de Sindel. Permite que Shinnok invada Edenia involuntariamente e agora ela é forçada a servir Shinnok. É, forçada, né? Sei. Fujin, deus do vento. Esse cara é massa. É tipo brother do Raiden. Tá aí junto, tamo junto na batalha com Shinnok. É nóis, Raiden. Reiko é um general de Shinnok. Usa uma maquiagem parecida com a do Kiss. Shinnok é um dos seres malignos mais poderosos de todos os reinos. É o governador de Netherrealm. Foi o único capaz de matar Lúcifer, um antigo deus ancião. Foi rebaixado e banido quando tentou dominar o plano terreno e se virou contra os outros deuses. Shinnok retira grande parte de seus poderes de artefatos antigos, além de ter uma incrível capacidade de manipulação, sempre usando os outros para executar seus planos. Ele fundou a Irmandade das Sombras, contando principalmente com Quan Chi, seu servo, a quem ele usou para convencer Shao Kahn a fundir o plano terreno e a Exoterra, enfraquecendo todos os reinos e assim pretendendo dominar os reinos. Eu já vi versões dizendo que Shinnok era pai de Shao Kahn e Raiden, ou seja, dessa forma Raiden e Shao Kahn seriam irmãos, mas nunca foi confirmado nada do tipo. Os personagens antigos foram mantidos como Jax, Sonya, Raiden, Reptile, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Goro como personagem secreto, Noob secreto, Meat secreto e Kitana secreto. Quem é Meat? Meat é um experimento errado de Shang Tsung no fosso da carne. Ele conseguiu fugir antes de estar completo. E a única coisa que sabe sobre ele, Meat é carne, ele é uma bola de carne, é um monstro ridículo e indecente. Ele é um Mortal Kombat, cara. Esse Mortal Kombat eu zerei ele no fliperama, no arcade. Eu fui e zerei todos os personagens, mesmo achando o jogo ruim. Tipo, as sequências do game eram todas iguais, cara. Os caras batiam todos da mesma forma. O movimento dos caras, o que Mortal Kombat tinha trabalhado todos esses anos, do 1 pro Ultimate, do 1 pro 3, pra deixar de ser um game robótico, Mortal Kombat 4 veio com uma regressão gigante. O game voltou a ser robótico. O game tinha run, tinha o mesmo esquema lá, mas era robótico demais. Os personagens não tinham uma individualidade na sequência. Tinha um lance de deixar objetos no cenário onde você podia pegar e arremessar. As coisas era claro a falta de conhecimento da Midway com relação a games 3D, cara. O game simplesmente não funcionava bem, nada era legal, o game era curto, de certa forma era fácil. E o que me motivou a zerar todos os personagens? A única coisa que realmente nem o 3D do jogo era foda pra época, cara. Dos games em 3D era um dos piores que tinha no Mortal Kombat 4. O que me motivou a jogar, voltando ao que eu tava falando, é que simplesmente o game, ele tinha zeramento, cara. Porque até então, todos os games do Mortal Kombat, o zeramento era uma foto com um texto embaixo. E no Mortal Kombat 4 tinha uma cutscene de diálogo dos personagens, com uma ação, com uma cena, com uma consequência dos atos, e tinha finais que intercalavam um no outro. Tipo o final do Jax, o final da Sonya e o final do Jarek, ou Jarek, eram interligados os três. Você tinha que zerar com os três para ver um zeramento só. Então isso era bem legal. E no Mortal Kombat 4 foi a ascensão de Scorpion. O Scorpion descobre toda a verdade, que não era Sub-Zero, era mal, mas não era tão mal assim. E a extinção do seu clã foi culpa de uma lavagem cerebral que Quan Chi fez nele. Quando o Scorpion descobre a verdade, Quan Chi sofre muitas consequências. Mortal Kombat 4 foi o início de uma queda, infelizmente, para a saga Mortal Kombat. Também em 1997 veio Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Esse já era um game de aventura da saga Mortal Kombat. Qual que era a história? A história dava uma reviravolta dessa vez, mudava o rumo da história.
Quan Chi contratava o serviço do clã Lin Kuei para roubar um pergaminho em um templo Shaolin. O grande mestre dos Lin Kuei envia Sub-Zero, que era o melhor guerreiro. No templo, Sub-Zero descobre que Quan Chi também contratou os serviços de Hanzo Hasashi, que é o Scorpion, do clã rival Shirai Ryu. Ambos competem pelo roubo do pergaminho e chegam ao mesmo tempo na sala do pergaminho. Eles concordam em competir em uma luta, e onde Sub-Zero vence, usando seus poderes. Quando Scorpion é derrotado, ele implora por sua vida, mas Sub-Zero o mata sem dó nem piedade. Então eles mudaram aquela história de desafio, de torneio, de não sei o que, né? E aí Sub-Zero volta, fica grilado com o Quan Chi, e aí tem várias outras situações que eu não posso dizer. O game ele foi lançado para Nintendo 64 e PlayStation, e ele era meio adaptado, porque o Sub-Zero era óbvio que era o mesmo dos jogos de luta, que eles deram uma adaptada. Quando ele dava o run no game era quando ele andava, e os inimigos também lembravam alguns personagens de Mortal Kombat. O jogo ele tinha 8 fases e um final, e ele só não foi mais bem aceito pelos fãs porque a dificuldade dele era um pouquinho grande demais. Muitas pessoas já se frustravam nas primeiras fases e não jogavam mais. Era um jogo interessante, era um jogo divertido. Devido à dificuldade, ele limitou muito mais o sucesso que poderia ser ainda maior desse game. Tem gente que nem ouviu falar desse jogo, pra ser sincero. Em 2002 veio Mortal Kombat Deadly Alliance. Qual que era a história? Depois de Quan Chi ser mandado de volta para Netherrealm após a derrota de Shinnok para Raiden e seus guerreiros, Quan Chi acaba conseguindo fugir novamente e no caminho acaba encontrando a tumba do exército morto de Onaga. Com isso também descobre que o Rei Dragão Onaga pode voltar à vida caso se junte um grande número de almas sacrificadas. Uai, qual que é a dificuldade para ele fazer isso, né? Mas para que isso pudesse realmente acontecer, Quan Chi precisava de ajuda. Por quem que ele foi chamar? Quem que é farinha do mesmo saco? Chamou Shang Tsung, né, cara? Para uma aliança mortal, que é o nome do game. E a primeira vítima que eles fizeram foi matando o monge Liu Kang. Liu Kang foi morto com o intuito de impedir que atrapalhasse os planos da aliança. Após a morte de Liu Kang, um novo torneio para combate foi criado, incluindo guerreiros da luz, etc, etc, etc. O game ele trazia os personagens antigos: Shang Tsung, Quan Chi, Johnny Cage, Jax, Kung Lao, Raiden, Scorpion, Cyrax, Sonya Blade, Kano, Sub-Zero, Reptile e Kitana. E tem novos personagens, que é o Boraicho, que é um mestre bêbado, podre pra caralho, Li Mei, uma mulher tão poderosa que ganhou o torneio, Hisu Hao, Dramin, um Oni de aparência desagradável, cheio de moscas que voam perto dele, podre. Frost é aprendiz de Sub-Zero, traidora do clã Lin Kuei, tem os mesmos poderes de Sub-Zero, só que é mulher, podre. Nitara, uma vampira sanguinária, podre. Mavado, um dos aliados da força do mal, podre. Mokap, um homem sem poderes próprios, paia. Moloch e Kenshi, esse é massa, um espadachim cego que possui, assim como Ermac, poderes telecinéticos, busca vingança contra Shang Tsung por ter lhe deixado cego. Kenshi tá até no DLC do Mortal Kombat 9, cara. Esse é o problema do Mortal Kombat. Com os anos foram se passando, ele foi batendo em desespero, eles foram deixando os personagens massas de lado e foram criando uma linha de personagens nada a ver, cara. Mortal Kombat Dead Alliance é um dos que mais colocou personagem inútil de todos os Mortais Kombat. Eles melhoraram muito o gráfico do jogo, muito em comparação ao outro. Aquela reclamação que teve de falta de individualidade entre as sequências foi mudada. Os personagens agora tinham sequências diferentes de um pro outro. Os fatalities estavam bem violentos e tal, só que o negócio que pegava mesmo foi, primeiro, que não tinha Liu Kang no game. Não ter Liu Kang no principal, velho, já queimou por aí já. E ainda tava no 3D, e a galera não queria ver Mortal Kombat em 3D. Então Mortal Kombat Dead Alliance foi muito melhor que Mortal Kombat 4, muito. Mas as pessoas não enxergaram isso porque ainda estavam decepcionadas pelo enorme fracasso que Mortal Kombat 4 foi. Em 2004 veio Mortal Kombat Deception. Aquela história: Raiden e seus guerreiros de Earthrealm falharam em impedir a aliança mortal de Quan Chi e Shang Tsung de ressuscitar o exército mumificado do Rei Dragão Onaga. A aliança mortal derrubou Raiden e, não tendo mais nenhum obstáculo em seu caminho, Quan Chi e Shang Tsung se enfrentaram pela posse do amuleto de Shinnok. É o começo do game, é a intro. Contudo, de algum modo, Onaga está de volta para reivindicar seu trono de Outworld.
foi tirado por Shao Kahn milênios antes. Raiden, Quan Chi e Shang Tsung se uniram para matá-lo, mas foi em vão. Raiden fez a única coisa que pôde, liberou sua essência divina em um poderoso ataque, que matou Quan Chi e Shang Tsung, mas não fez nenhum arranhão em Onaga. Onaga tem um medalhão de Quan Chi e os 6 Kamidogus para governar todos os reinos. Então o grande lance do game é a destruição de Onaga. Onaga é um monstro gigante que possui asas, parece um gárgula. Nesse game teve alguns personagens antigos como Baraka, Borai, Choermak, Jade, Cabal, Kenshi, Li Mei, Liu Kang, Nightwolf, Milena, Raiden, Scorpion, Sindel, Sub-Zero, Tanya, Goro e Shao Kahn. Vivo, só que bem mais fraco. E teve mais personagens para encher linguiça. E desses personagens são os personagens mais odiados de todos os Mortais Kombat. Asra, Hotaru, Clérigo da Ordem, Dairo, contratado por Darius para matar Hotaru, Darius, líder da resistência em Seido, Havik, Clérigo do Caos, que salvou o Cabal da morte, Kira, primeira recruta do novo clã Black Dragon, Cobra, Shujiko, cresceu numa vila em Earthrealm, dado pelo grande mestre Boraicho, até ser encontrado por Damashi, que era na verdade Onaga, enganado pelo Rei Dragão em uma missão que tomou parte de sua vida. Shujinko reúne todos os Kamidogu para Onaga, sem mais ninguém para culpar além dele mesmo. Shujinko possui um plano, ele possui uma habilidade dada por Onaga de absorver as habilidades de luta de todos que encontrar. Ele planeja usá-la contra o Rei Dragão. Esses personagens que eu listei são os mais odiados de todo Mortal Kombat. Eles conseguem ser piores que os personagens do Dead Alliance. Olha só a façanha. Mortal Kombat conseguiu, no decorrer dos anos, além de piorar a franquia, criar personagens que as pessoas realmente odiassem. O subchefe desse game era o Noob Smoke, que o Noob encontrava o Cyber Smoke caído e desativado, e ele fazia uma fusão, e aí ele virava o subchefe desse game. Pra acabar mesmo. Começaram a enfiar cada criatura uma pior que a outra, a história já estava desenrolando de um jeito que não estava agradando mais ninguém, e aí não sabia mais o que fazer, parecia realmente que Mortal Kombat estava caminhando para o fim já. Em 2005 veio Mortal Kombat Shaolin Monks para PlayStation 2. Ele era um game de aventura que você jogava com Kung Lao e Liu Kang, e ele contava histórias mais ou menos entre os eventos do Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2 de um ponto de vista diferente, assim, tipo, sempre lutando em dupla, não era aquela coisa individual 1 contra 1, eram 2 contra 1, 2 contra 2, era um modo diferente de se contar a história. A história dele não é assim, não vai se levar ao pé da letra nem nada, é como se fosse uma história à parte, um ponto de vista diferente. Mas eu joguei, cara, esse jogo é muito legal, velho. Quem tem PlayStation 2 tem que jogar. O game ele é de aventura, só que ele passa em vários cenários de toda a história do Mortal Kombat, assim, das masmorras até The Pit e as florestas. Cara, é muito legal esse jogo. Você pode dar sequências diferentes com os personagens, além de executar mortais e brutalities durante o game. Sem dúvida, Shaolin Monks, cara, tinha um gráfico muito foda também. Eu me diverti muito, dava pra jogar de dois players, sem split screen. A jogabilidade era excelente, cara, e é sem dúvida um ótimo game. Quem tem PlayStation 2 tem que jogar Shaolin Monks, porque é realmente do caralho esse jogo, dá muita saudade. É uma pena que não tem uma versão dele mais recente com gráficos atuais. Em 2006 veio Mortal Kombat Armageddon, que seria o último dos Mortais Kombat. Onaga libertou Blaze, um poderoso demônio de fogo, de sua prisão. Depois disso, Shujinko matou Onaga com seus poderes, mas Blaze estava solto e fugiu para a pirâmide. Argus, um deus muito poderoso, acordou seus filhos Taven e Daegon para tirar a vida de Blaze, mas nem tudo ocorreu como esperado, já que Daegon se uniu a Blaze e matou Argus e sua esposa. Não entenderam porra nenhuma que eu falei, né? Pois é, ninguém tava mais entendendo a história porque ninguém tava mais interessado na história. Mortal Kombat Armageddon veio para varrer, para matar todos os personagens e para acabar de uma maneira bem bizarra. O início do game é bem interessante, é uma guerra travada pelo lado de Shao Kahn e o lado de Raiden, só que todo mundo morre, cara. O game possui 63 lutadores, 60 manjados, entre aspas, né? Desses manjados tá esses bosta que surgiram nesses últimos, e mais 2 lixo, Taven e Daegon, como personagens inéditos.
Armageddon é de dar pena, cara. Você vê que é um game desesperador, que os caras não sabiam mais o que fazer e tentaram fazer tudo ao mesmo tempo e ainda por cima não foi pra nada. Eu sei que não é pior que Mortal Kombat 4, não conseguiu convencer, não conseguiu agradar, é super enjoativo o jogo, super enjoativo. Na época, assim, você podia até se impressionar por uma coisa ou outra, com um detalhe ou outro, com a qualidade gráfica, que eles melhoraram bastante, e suavizaram um pouco mais os golpes, eles melhoraram, de certa forma eles melhoraram vários pontos do game, mas não convencia mais. Em Armageddon, assim como os personagens estavam morrendo, a saga morreu também. Em 2008 veio Mortal Kombat vs DC Universe. Depois do enorme sucesso de Marvel vs Capcom, Mortal Kombat tentou ir nessa barca. Qual que é a história? A história é uma fusão de mundos. Tá acontecendo duas lutas em mundos diferentes do universo de cada grupo, e Shao Kahn e Darkseid são expostos a dois portais exatamente no mesmo momento. Essa exposição deles a esses portais fazem uma fusão entre eles, bagunçando assim os dois mundos. A fusão de Shao Kahn com Darkseid forma Dark Khan, um vilão hiper, ultra, mega, fodástico e poderoso. E aí, com o bagunçar dos mundos, alguns personagens da DC vão parar no mundo de Mortal Kombat, alguns personagens de Mortal Kombat vão parar no mundo da DC. O game tem 22 personagens jogáveis. Quem são eles? Do lado do Mortal Kombat a gente tem Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Shang Tsung, Liu Kang, Jax, Kitana, Kano, Raiden, Baraka e Shao Kahn. Do lado deles a gente tem Superman, Batman, Flash, Mulher Gato, Capitão Marvel, Coringa, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Darkseid, Lex Luthor e Deathstroke. Mortal Kombat vs DC é tudo que Mortal Kombat 9 ia se tornar. As lutas, da maneira como elas se passavam, bem dinâmicas, bem trabalhadas, com sequências bem variadas. Os personagens sofriam danos no decorrer da luta, não tão precisos quanto Mortal Kombat 9, mas eles sofriam danos, quando eles caíam, eles se levantavam, tinham encarada. Os gráficos eram muito bonitos, os cenários se quebravam, a interação com os cenários era muito boa também. O game ele tinha um modo história, exatamente como Mortal Kombat 9 se tornou, com capítulos. Cada capítulo tinha um personagem principal, existiam dois finais, mas os finais eram parecidos. As cutscenes longas, com muito diálogo, muita história muito bem contada. Então qual que foi a parada que definiu para Mortal Kombat vs DC não ser um sucesso? Foi um detalhe, mas um detalhe fulminante. DC não queria que nenhum personagem deles fosse morto durante o game. Não queria ver, por exemplo, o Sub-Zero arrancando a cabeça do Batman, ou mesmo o Super-Homem dando um murro na cabeça do Scorpion arrancando a cabeça dele, por exemplo. Esse detalhe da ausência dos fatais, simplesmente as pessoas disseram: esse game não é Mortal Kombat. Tem os personagens de Mortal Kombat, mas não é Mortal Kombat, porque não tem fatality. E realmente foi o que aconteceu. O game teve críticas boas e ruins, mas o que pesou mesmo foi os fãs. Do as you ask, Raiden. This could prove interesting. Shang Tsung and I have just arrived at the fortress. No sign of the enemy. You can chat with your woman later. We have a job to do. People to kill. Your forces got the better of me before. E em 2011 eis que chegamos a Mortal Kombat 9. Eu não vou falar muito de Mortal Kombat 9, até porque tem um vídeo no canal de Vale a Pena Jogar, do game, de 39 minutos e 58, que teve mais de 78 mil visualizações, mais de 1.140 joinhas, então a galera já viu o vídeo, já viu explicando detalhadamente Mortal Kombat 9, então não há motivo de eu falar dele novamente. Só um detalhe, Mortal Kombat 9 voltou e obteve a redenção. O game corrigiu todas as falhas, pegou todos os elementos que funcionaram e todos os Mortais Kombat que ficaram para trás, trabalhando de uma forma esplêndida, brilhante. Pegaram a essência que Street Fighter tinha feito de transformar um game em 3D, porém manter o estilo 2D, levaram isso a sério, levaram isso em consideração e pronto, Mortal Kombat 9 surgiu, com certeza será o melhor game de luta de 2011, dificilmente será batido por alguém. Então essa foi a saga do Mortal Kombat, ficou um vídeo bastante longo, mas um vídeo bastante explicativo, bem detalhado. Para quem é fã, tenho certeza que vai gostar de cada legenda, de cada palavra do que eu disse, concordando ou não sobre as minhas opiniões pessoais, sobre os personagens e tal. Mas eu espero, no geral, que vocês tenham gostado e eu acho realmente que vocês vão gostar. Então é isso, não esqueça de avaliar e, se possível, comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Me segue no Twitter, entre na comunidade do Orkut. Beleza? Então, valeu, falou e até
mais.